Muito obrigado a vocês. É um honor poder estar aqui. Eu não posso falar bem português brasileiro, mas tentarei falar um bocadinho portunhol para me fazer um pouco entender. Quantos de vocês, nos últimos 10 anos, implantaram próteses de metal? Quantos de vocês implantaram próteses de superfície de metal? Naquela altura. Quantos de vocês implantaram próteses a grandes diâmetros? No metal? Vai, d'accordo. É importante porque é muito importante poder diferenciar o comportamento dos implantes quando são um grande diâmetro, que está sometido às forças de barro, que tem um cono que normalmente excede em algumas centésimas de milímetro, que tem um peso, é muito mais difícil. O problema do trúnio é muito mais grande e não podemos nós comparar como uma prótese de resurfacing, que é outra entidade. Mas tudo foi entrado em um momento no mesmo saco, na mesma bolsa, tudo ficaram lá. Mas agora, felizmente, estamos a publicar numa das revistas, jornais mais importantes do mundo, se não é o mais importante, um estudo multicêntrico a mais de 11.000 doentes mais jovens de 50 anos, a 13 países, também o Brasil presente, também o professor Dr. Lafayette Lage presente, 27 hospitais, onde nós temos uns resultados que uno tem que saber. Eu sou convencido que existirá um antes e um depois de quando este trabalho será publicado, porque este trabalho tem um impacto muito grande. Este prazo está aceitado e pronto à publicação. É uma coisa muito importante que não posso deixar de explicar. Bem, todos sabemos que hoje uma das coisas mais importantes da nossa vida são os nossos hábitos. Isso é muito importante porque nós hemos dobrado a expectativa de vida, a esperança de vida no final da segunda metade do século XX. Mas a coisa mais importante é os nossos hábitos. E um é o desporto. Seja um desporto grande, seja um desporto pequeno, mas todos sabemos que tem um efeito cardiovascular, respiratório, metabólico e secreção de endorfinas. E também sabemos que tem uma relação mais ou menos direta com a vida, a sobrevivência das nossas próteses. Isso foi publicado, um dos trabalhos mais importantes no Clinical Orthopedics, por o professor Argenson de Marseille, da Universidade de Marselha, com o seu discípulo Dr. Olivier, e onde o alto impacto tem há 15 anos uma prótese de cerâmica com a primeira geração de Crosslink, uma vida de 80% aos 15 anos. Se o doente faz alto impacto. Se faz meio impacto, a sobrevida é um bocadinho mais alta. É verdade que o impacto tem um efeito. E estamos falando de uma par de frição cerâmica polietilene de uma boa geração. Depois temos um consenso mais ou menos com a Academia Americana há 10 anos de desportos que são permitidos. Vocês podem trovar no trabalho do Journal of Arthroplasty de Klein, e depois uns que não são recomendados e uns que não temos ainda
un consenso escaso, perché probabilmente dipenderà del livello del praticante, del desportista, non propriamente del deporte mismo. Mas eu devo decir una cosa. Los trabajos del impacto del golf, que hoy tienen un impacto económico grandísimo, no son feitos en Estados Unidos. Son todos feitos en Japón. ¿Por qué? Un bocadinho esquisito, ¿no? Es un bocadinho esquisito, penso, certamente. Porque en el estudio existe una fase de... voy atrás. Rear. Aquí. En el estudio, no, si voy atrás, no, descubrir aquí las cosas atrás, aquí. Bien. Quería indicar que en el estudio del laboratorio en 3 dimensiones existe un contacto muy importante en la fase del swing a 50 grados rotación externa, con el pie en carga. Es muy importante. E la energia è altissima sobre la interface tra la cabeça, entre el colo e l'acetábulo. E dependerá de muitos fatores, dependerá também da anteversão combinada, muitos fatores. Mas é uma fase, muitas revisões, vocês han feito revisões praticantes de golf? Podéis alçar a mão, podemos observar verdaderamente também os níveis, porque o impacto é muito alto, mas mais alto é o impacto do golf desde o ponto de vista socioeconómico. Nosotros necesitamos verdaderamente a esta altura que máxima versatilidad a todas las características anatómicas de nuestros implantes, que tengan una boa y alta resistencia al impacto, a melhor tanto possível. A transferência mais ou menos fisiológica. O osso tem um transferimento da carga diferente. Que minimize o stress shielding, a reação do osso e risco de luxação. Esta foi a razão por la que nós tínhamos que la última década del siglo XX, la primera del XXI, reapareció a nova prótese de resurfacing, porque era una prótese a preservação do osso, con una transferencia fisiológica del carga, una restauração anatômica, mantiene a flexibilidade do osso durante la carga, durante la mecánica, mínimo riesgo de luxação, técnicamente, verdaderamente no es una técnica de prótesis convencional. Es fácil convertible si no tenemos problemas con las partes molas. Es una otra historia, completamente diferente. Por eso es muy importante que todos los doentes, controlar, mínimo una vez al año, ver, sea con un análisis, los rayos-X. O doente con el consentimiento informado cuando firma debe saber que tiene que hacer rayos-X, tiene que hacer el análisis normal y pues también un estudio de las partes molas, sea una ecografía hoy de alta definición, o podemos ver simplemente, no necesariamente una resonancia magnética. Porque hoy ainda metal es mejor para de frição para uma prótese de revestimento. Hoje está no estúdio as resurfacings de cerâmica, mas tem um problema nos chanflés, nos flangers, que quebram a cerâmica. Este é um problema ainda pior que o problema do metal, da última geração. E não é um caminho de rosas, verdade? Acredito. Se vemos os meta-análises os meta-análisis de muitos artigos, vemos que existen falências altas, reações locais ao debris do metal, em forma de reação local de metalose, de hipersensibilidade ou
incluso reações pseudotumorais. Isto está bastante bem documentado hoje. Mas não sabemos bem a relevância clínica. Un conselho que antes, por exemplo, devemos saber é quando fazemos as análises de sangue, os doentes não podem tomar durante o mês terápias de vitamina B, porque podem ser os níveis falsos de cobalto, cianocobalamina. E outro é a cerveja por 3 dias por a reação com o cromo, que os níveis são mais altos que aqueles que em realidade são. Mas devemos saber isto que é muito importante, que a proporção de revisão por regiões de los grandes diámetros versus a prótese de superfície, seja a prótese que seja, é 3 vezes mais. O sea, não podemos mesclar limões com laranjas. Isso que queria dizer, porque é muito diferente o comportamento das próteses. São implantes de umas características de fricção mais ou menos similares, mas o implante não é o mesmo. Porque também acontece nas cabeças a partir de 40 milímetros. A partir de 40 milímetros, este efeito que se chama o slippage micromotion também acontece nas cabeças de grandes diâmetros de cerâmica. O sea que não podemos misturar laranjas com limões, resurfacings com grandes diâmetros de metal. E isto não estou falando agora, estou falando do começo desta década, de trabalhos feitos, demonstrados. É algo que nós temos que saber, que é um problema de fricção de um diâmetro pesante mais grande que imprime mais força. E quando o colo fica mais comprido e mais varo, ainda pior. E nós temos que ter em consideração os dados, temos que ler, mas ler bem os dados dos registros de artroplastias. Isto é muito importante. Os registros de artroplastias são como a Bíblia. Nós todos compartimos a mesma Bíblia, mas uns são católicos, outros são protestantes, outros são judaístas, outros são muçulmanos, mas também têm a Bíblia. Mas todos dão a sua própria interpretação. Isto é muito importante ter em consideração. Verdade, a prótese de superfície globalmente tem uma taxa acumulativa de revisão um bocadinho mais alta que uma prótese convencional, a 5 anos. Mas nos doentes que são de menos de 65 anos, o diagnóstico de osteoartritis têm uma muito similar taxa de revisão acumulativa a 5 a 8 anos. A cabeça se iguala se o diâmetro da cabeça é 50 milímetros em resurfacing nos registros nacionais de todos os países. E não todos como sabemos, não todos os modelos actuaram igual e deram os mesmos resultados. E depois, cirurgiões com uma alta experiência têm uma taxa que tem uma boa localização ou posicionamento dos implantes, porque, repito, não é uma operação como uma prótese convencional, têm umas taxas de revisão que não são as taxas normais dos registros. Isto está, põem todos você se faz uma pesquisa, imediatamente se encontra. Se vamos a mirar um registro onde tem um bom número ainda de cirurgiões de resurfacing em Austrália, verão que temos lá que uma taxa de revisão muito similar. Isso é muito importante. As próteses totais ou as próteses de resurfacing em doentes jovens. Isso é importante.
já nos consideremos menos 55, eu sou já um avô, não? Já não entro no grupo, estou fora. Mas doentes jovens significa ativos. Agora, para a colação do que disse o professor Jorge Cruz de Mello, nos próximos meses, será um trabalho no Journal of Arthroscopy de Thomas Burt sobre qual é a idade, se verdadeiramente importante é a idade na artroscopia do quadril. Muito importante. Um fator muito mais importante as biorressonâncias que não propriamente a idade do doente. Mas é um anticipo que vocês chegarão a encontrar nos próximos meses no Journal of Arthroscopy. Nós temos que fazer uma leitura em profundidade dos registros. Temos que aprender que acontece da taxa acumulativa de revisão das ancas dos adultos jovens. Mas temos que ter atenção aos nossos doentes. Que são as suas expectativas e tratar de não de ver verdadeiramente se elas querem que prótese verdadeiramente é a melhor para as suas expectativas e, sobretudo, que têm que saber os riscos e os benefícios. Mas têm que saber que se nós, por exemplo, no estado de Nova York, os doentes com um poder adquisitivo mais alto, a mesma idade, de uns de poder adquisitivo mais baixo, eles preferem, os de mais alto, preferem uma resurfacing. Isto não digo eu. Pone o Journal of Arthroscopy, o professor Botzik. Está publicado. E todos sabemos que o retorno à prática, mais ou menos, de uma certa atividade de desporto, é uma demanda clave depois. E alguns temos que reconhecer que estão em relação com atividades de alto impacto, aunque eles não dizem as coisas. Estudio comparativo do professor Fares Haddad puso ver em doentes desta idade, operados nos anos 99 até o 2002, com um seguimento de 12 anos, que têm resultados verdadeiramente a um nível de evidência 3 muito similares, mas não são relacionados. Ele usa uma prótese que hoje em dia ainda está aceitada. Não vou falar da densidade, porque sabemos que aumenta a densidade dos ossos, e não todas as astas cortas são iguais. Porque isto é um mundo muito heterogêneo. Tudo. Todas têm, e muitas foram retiradas do mercado, sabemos. Não vou entrar aqui. E depois, que muitos doentes, como uma asta mais corta, alguns mudam a atividades de um menor impacto. Isto também está publicado no American Journal of Sports Medicine. Temos um estudio importante de Julian Girard, que publicou já no ano 2013 que el 82% de doentes, porque era un centro especial de traumatología y ortopedia del deporte en Lille, donde se organizará el próximo congreso de la Sociedad Europea de Cirugía de Quadril. Un 82% de doentes con resurfacing, actividades de alto impacto, y al 98% a cualquier tipo de actividad deportiva. Nós, en nosso hospital, implantamos casi camino de más 1.500 prótesis, más ya publicamos en el HIP International las primeras 500 prótesis. Estimamos una taxa acumulativa del 2.1 a 7.2 años. Esto está publicado en HIP International, es Vox Populi. Con unos resultados, ciertamente, pues, como otros autores que han feito tantos... tienen números y unos índices que, salvo algún caso, no son índices que sean propiamente patológicos. Y esto es muy importante. Bien, con todas estas consideraciones, yo ahora aquí no voy a entrar en todas estas cosas que hemos dicho. Nós, as pessoas que decimos, algunos, faltan otras personas, mancan aí de pessoas. Aqui também estão
la professora Catherine van den Straaten, la persona que és la comissària europea del metal. Ella és la professora Catherine van den Straaten. Estamos todos reunidos, el professor Harlan Amstutz, el professor Pat Campbell, el professor Lafayette Lage, el que os presento os fala, todos estamos lá, pessoas que tinham mais ou menos experiência e outros que também colaboraram no trabalho. Pensamos que era necessário fazer uma publicação das pessoas que tinham um certo volume de doentes e números para poder fazer um trabalho verdadeiramente sério. É um estudo internacional que de 13 países, vean ustedes, aquí también está representado Brasil, 27 hospitales, todos doentes más jóvenes de 50 años, seguimiento mínimo 3 años, seguimiento máximo 22. Es un número importante. Aqui estão todos os responsáveis, diremos, de aquele encontro onde nós decidimos de fazer este trabalho. E vimos, estas são e lo comparamos também, hemos comparado também com os registros, como não. Esto es todo, ahora voy a saltar todo eso porque no es tan importante. Edad media es 44 años. El seguimiento era el que aquí les marca, 6 más la desviación estándar, hombres 8.459, mujeres 2.926. Y al que ganó, diríamos, el número más frecuentemente usado es el diámetro de cabeza 50. Después el 54, 52 y 46. Estos son los datos que nós temos y esta es la distribución de los tamaños. Estas son todas las prótesis. Vean que no usamos tantas prótesis de aquellas que también están aquí en el estudio que fueron retiradas, porque eran prótesis que muchos de nosotros no estábamos convencidos de que los diseños eran los adecuados. Y esto es lo más importante. La taxa de revisión cumulativa con un 95% de confianza a 22 años es el 89.1%. Global. ¿Es aceptable? No sé. Yo pienso humildemente que sí, que es una tasa aceptable para cualquier prótesis que sea. Mas tenemos que pensar que hacen estos doentes, porque normalmente no son doentes que hacen una vida precisamente pasiva. Y esto lo podemos comparar, hombres 93% y las mujeres 81%. Y después veremos por qué. Más si vemos a misma edad, a 20 años en el registro, vemos que la tasa, ven aquí, la tasa es del 60% de sobrevivencia. O sea, una tasa de revisión del casi del 40%, 39.4%. De acuerdo, estos son grupos seleccionados de cirujanos que saben de una operación. Este es un registro general para doentes a misma edad. Mas nós temos que aprender das nossas falências. E as falências foram bastantes, 400 de 11.386. Bem, a mais importante, o afrouxamento e as reações tisulares locais, que se o fazem em proporção é ao 0,6%. Mas são um número não diremos desperdiciável, não é um número 43 casos. E outros 19 que foram revisados por unas taxas de iones de metal que não eram aceitáveis, por um risco não conhecido bem de toxicidade. Mas estas foram as razões. Se nós agora analisamos por sexo, se são homens ou mulheres, vemos que os homens têm quase o 93% de sobrevivência aos 21 anos. As mulheres,
al 81.6%. Más a cabeza es más supervivencia cuanto más grande es el diámetro, a partir de 50 milímetros de diámetro. Nosotros vemos que si son diámetros más pequeños, tienen menos efecto lambda, efecto de lubricación, 81% de sobrevivencia. Más de 50, 95.4% de sobrevivencia. Es un número no despreciable. Más diagnóstico, la osteoartritis, la artrosis, la coxartrosis, es el diagnóstico que da mayor supervivencia. No así la osteonecrosis, que da un 84%, y la displasia, 78%. Comienza a bajar. Más a artrosis, no. Diagnóstico. Si combinamos sexo y diámetro, se puede ver que es el tamaño. Las mujeres vienen más expertas a la supervivencia de los hombres cuanto más grande es la cabeza, a partir del diámetro 50. Vemos que aquí, hombres a 50, 95.5%, mujeres 93.8%. Significa que el tamaño del diámetro de la cabeza sí es importante, por el efecto lambda, el efecto de lubricación. Los tamaños más pequeños tienen una supervivencia menos alta. Así, ¿cuáles son los factores más determinantes, desfavorables? Son la displasia, también hemos visto a edad, los más jóvenes, más las mujeres, y el tamaño de cabeza bajo los 46 milímetros. Todos estos son estadísticamente significativos. Aquí podemos comparar también si están componentes cementados, no cementados, no tienen muchas diferencias, no voy a entrar ahora en estos otros factores. También según de acuerdo con los tipos de instrumentación también. Si son bilaterales no tenemos una diferencia estadísticamente significativa, tampoco entre hombres y mujeres en los resultados clínicos. Lo que sí que vemos es que la actividad deportiva es más en los hombres. Algo que nós pensamos que es normal para nuestra vida cotidiana, mas aquí está en números. Aquí está el reflejo en los números de esta afirmación. Así que no estamos caminando por una playa con las prótesis de metal, ¿verdad? Y desafortunadamente la prótesis de resurfacing, que fue también un poco emporrada, ¿no? Arrastrada con los grandes diámetros de metal. Que esta es la realidad. Mas no es que tenemos que hacer. Pues si tenemos regulaciones, que ya tenemos protocolos, pues seguir los protocolos. Y el protocolo es seguir los que tenemos, cómo hemos de actuar. He dicho al comienzo de todo. Con las prótesis, análisis, rachix, estudio das partes molas. Hacemos y ya está, no pasa nada. Si el doente firma que lo que debe hacer, porque es una prótesis que tiene unas características, pues tenemos un buen número también de doentes. Porque muchos doentes vienen de otros doentes. Esto es muy importante. Un número nada precisamente descartable. Seleccionar los doentes, sobre todo, también analizar el T-score femoral, la densitometría ósea. El T-score femoral tiene que ser de 0 en arriba. El índice de masa corpórea baixo de 30. Ainda temos que estar na pesquisa de implantes resistentes ao impacto com uma transferência. Sim, temos que estar ainda. Não é o melhor par de fricção, mas nós temos agora números que não falam precisamente de coisas que também vinham escritas na literatura. Pode ser a cerâmica. A cerâmica ainda quiebra. E quiebra por esta parte, por los chamflers, por aqui, quiebra. E uma cerâmica quebrada
Es algo terrible. Yo aquí deixo un ejemplo, por ejemplo, de un jugador de segunda división A, de la segunda equipa, de un equipo muy importante, que, de la España, que sufrió un accidente en una noche, politrauma, con esta fractura que después evolucionó con su correspondiente artrosis, con este TIL, con el tren de Lemberg, mas él fez el título havia também queria voltar ao torneio ou fazer alguma atividade relacionada com o futebol, porque, bem, ele fez no ano 2009 o Master de Treinador de Futebol e queria, bem, então, neste caso, um detalhe importante, os forámenes obturadores, aqui, o doente viene assim, flexo, comienza a deflexionar. Os iones de metalos, que no cambian mucho, y es una persona, pues a 7 años, sí, yo tengo vida, puede ser un entrenador normal de un equipo ahora de segunda división y profesional, como otros entrenadores. En conclusión, es importante este alto número de población, el número de 11.000 é um estudo comparável a outros registros nacionais e a limitação pode ser que é um porcentagem que temos que não hemos podido seguir, que era 9.8, mas o número é demasiado importante como para não pensar que isto era que é um bias. E hemos de saber que as mulheres têm resultados a largo prazo con este tipo de implante a grandes diámetros muy comparables con el registro australiano y que no tenemos diferencias con los implantes que actualmente están en mercado y que son conceptivos. Tengo que significar que existen algunos factores de riesgo como el sexo, el diagnóstico y el tamaño que sí están correlacionados. Y celebrar no implantar prótesis de metal de resurfacing menos de 46 milímetros, porque allí sí empieza a haber un aumento de falencias. Después, es una cosa que incluye este trabajo, incluye la curva de aprendizaje de estos cirujanos. No es una curva de cuando ellos estaban ya con números altos. Mas esto es una cosa que nós temos que decir. Y como decía el doctor Cruz de Melo, aquí tenemos la clave de todo, la chave del suceso, del éxito. Dedicação, planificação e habilidades técnicas. Muito obrigado pela vossa atenção. Ribas, parabéns. Alguém tem alguma pergunta? Porque eu tenho uma pergunta. Não, Ribas, o Mike Tuck comentou comigo e o McMinn também que quando a cabeça é menor do que 46 milímetros, você pode usar cabeças menores desde que você mantenha a inclinação do acetábulo mais fechado. Mais fechado, sim. Que nesse trabalho que nós fizemos, a inclinação do acetábulo estava a 40 graus, 45 graus. Quando você tem cabeça de diâmetro 44, sim, você pode usar desde que o acetábulo fique a 30 graus, 35 sim, graus. Concorda para comigo? Para atribuição da descarga, sim. Então não é uma contraindicação de resurface. Sim, né? Certo, é verdade. É que nosso trabalho... então, tá, acredito. Eu he feito um resumo de um trabalho que terão nos próximos meses vocês à vossa disposição. Foi aceito pelo Lancet, mas não é que não pode fazer resurface em cabeças menores do que 46. Na verdade. Tem que chapelar mais o... É um fator técnico. Exato. Mais um fator técnico. Mas do nosso estudo aqui, estes são dados do estudo. Mas outros dados que de pessoas que dedicaram a outros ulteriores estudos demonstraram que sim, que podes usar cabeças mais pequenas, mas tens que cambiar as variantes técnicas. É uma técnica muito demandante. Temos que admitir. Outra coisa importante, talvez vocês não tenham entendido, é fundamental pedir dosagem de cromo e cobalto todo ano. Paciente que tem cromo e cobalto tem que prótese de metal, seja o que ele falou de grande diâmetro, que é a Big Head,
ou Resurface, é fundamental você pedir a dosagem de cromo e cobalto, sendo que o paciente não pode tomar cerveja 3 dias antes, tem que ficar 3 dias sem tomar cerveja, porque a cerveja tem o sulfato de cobalto, que é um estabilizante da espuma. Isso aumenta os níveis de cobalto, que você falou de cromo. E não pode tomar cianocobalamina. Cianocobalamina não. Vitamina B, que também aumenta os níveis de cobalto. Então, de repente, o paciente está tomando vitamina B ou tomou cerveja, vai lá, o cobalto está alto, repete. Outro detalhe, tem que explicar para o paciente que, ao tirar o sangue, ele tem que tirar 3 amostras de sangue. A primeira amostra é contaminada pela agulha. A agulha contém cromo, cobalto, e você, então funciona, ele funciona a primeira vez, tem que jogar fora o sangue. A segunda vez, joga fora. É a terceira amostra de sangue. Então, se ele for no laboratório e só colher uma dose, essa coleta, e eu já tive vários casos disso, você tem que orientar o paciente ao dosar o cromo e cobalto. Tem que prestar atenção, porque se ela só colheu uma ampola, está errado. Tem que pedir para o laboratório refazer, né? São fatores que fazem o resultado muito tendencioso. Falsos positivos que assustam os pacientes, né? E agora, recentemente, o Andy Murray, número 1 da Inglaterra, colocou uma Resurface. O Bob Bryant está jogando profissionalmente. Eu posso falar de pessoas que vocês conhecem muito bem, mas eu, por sentido secreto profissional, não posso dizer que operado, que fazem toda a sua atividade. Mas eu não posso revelar por secreto profissional. Bom, nós vamos fazer o coffee break agora, senão o café vai esfriar. E em vez de fazer meia hora de coffee break, estamos um pouquinho atrasado aqui. A jornada hoje não vai acabar às 18 horas, vai acabar umas 18h30, enfim. Também é muito cedo sair para jantar, para ir para a churrascaria. Então o coffee break é aqui ao lado. Vamos tentar voltar daqui 20 minutos, tá bom? Obrigado, viu?